Imagine um cenário em que a terra treme, os mares se transformam em sangue, o sol perde o brilho, e multidões seguem cegamente um líder que promete paz, mas traz destruição. Essa não é apenas uma cena de filme de terror. É a descrição do Apocalipse bíblico, o tempo mais assustador que a humanidade já enfrentará. Mas existe uma forma de escapar. Existe um caminho para não passar por esse juízo terrível. Hoje vamos revelar a face mais aterrorizante do Apocalipse e mostrar o que você precisa fazer para estar entre os que serão poupados desse acontecimento. Fique até o fim, porque essa pode ser a mensagem mais importante da sua vida. O Apocalipse é, sem dúvida, um dos temas mais enigmáticos e assustadores da Bíblia. Quando falamos sobre ele, muitas pessoas imaginam apenas tragédias, destruição e o fim de todas as coisas. Mas, na verdade, o Apocalipse não é apenas sobre terror e juízo. É, acima de tudo, um livro que revela a justiça de Deus e aponta para a vitória final de Cristo sobre o mal. No entanto, não podemos negar que suas descrições são perturbadoras e provocam temor. Bestas que emergem do mar, pragas que assolam a terra, guerras nunca vistas antes, e a própria ira divina derramada sobre a humanidade rebelde. Esse cenário é tão assustador porque revela que o mundo que conhecemos, com toda a sua aparente estabilidade, será sacudido até os alicerces. O Apocalipse mostra a humanidade colhendo os frutos da sua rebeldia contra o Criador. É como se Deus dissesse: vocês quiseram viver sem mim, agora experimentarão as consequências. Isso nos leva a refletir sobre a gravidade da escolha humana em viver longe da graça. Uma das faces mais assustadoras do Apocalipse é a figura do Anticristo, que enganará multidões inteiras com sua aparência de líder poderoso e pacificador. Ele trará uma falsa sensação de esperança em meio ao caos, mas por trás de seu discurso sedutor estará a verdadeira intenção de usurpar o lugar de Deus e adorar a si mesmo. Pessoas de todas as nações, cansadas das guerras, da fome e da desordem mundial, verão nele uma espécie de salvador, mas não perceberão que estarão sendo enredadas em uma armadilha mortal. Esse personagem não surgirá apenas como um ditador político, mas como alguém que conseguirá unir religiões, governos e economias sob um único sistema. E todos aqueles que se recusarem a segui-lo sofrerão perseguições cruéis. Essa imagem é terrível, pois nos mostra que a mentira terá tanto poder que até mesmo os mais prudentes poderão ser enganados, caso não estejam firmes na verdade da palavra de Deus. Outro aspecto perturbador do Apocalipse é a sequência dos juízos que serão derramados sobre a terra: selos, trombetas e taças. Cada uma dessas etapas traz consigo catástrofes de proporções globais. Imagine mares se transformando em sangue, astros caindo do céu, pestes devastando cidades inteiras, fome assolando populações e terremotos, abalando as fundações da terra. Esses eventos não são apenas símbolos, mas revelações da fúria de Deus contra o pecado. O mundo que hoje busca viver longe dos princípios divinos será confrontado pela santidade e pelo juízo. Muitas pessoas, em vez de se arrepender, ainda assim blasfemarão contra Deus, mostrando como o coração humano pode ser endurecido até o fim. Essa dureza de coração é talvez o retrato mais assustador de todos. Mesmo diante do juízo evidente, muitos não aceitarão a salvação. Diante desse cenário apocalíptico, surge a pergunta inevitável: o que fazer para não passar pelo Apocalipse? A resposta bíblica é clara: precisamos estar em Cristo. Aqueles que entregam suas vidas a Jesus, que vivem em obediência à sua palavra e que permanecem firmes na fé, não terão que experimentar a grande tribulação na mesma forma em que o mundo enfrentará. O arrebatamento da igreja é a promessa de que Deus não deixará seus filhos fiéis sofrerem a ira destinada aos ímpios. Em 1 Tessalonicenses 4, 16-17, está escrito que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão arrebatados junto com eles para encontrar o Senhor nos ares. Esse é o escape preparado por Deus para o seu povo. Estar preparado significa viver em constante vigilância espiritual, não se deixando enganar pelas promessas vazias do mundo, mas mantendo a chama da fé acesa. Mas estar preparado vai além de garantir a salvação pessoal. É também sobre evangelizar, compartilhar a verdade com os que ainda não conhecem o Evangelho. Evangelizar é o chamado de todo cristão. Jesus, antes de subir aos céus, deixou a ordem: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Esse chamado ganha ainda mais urgência quando pensamos no Apocalipse. Se sabemos que tempos de trevas e juízo estão por vir, temos a responsabilidade de anunciar a luz de Cristo enquanto ainda há tempo. Evangelizar não significa impor crenças, mas sim compartilhar a esperança. Contar às pessoas que existe um Deus que as ama e que preparou um caminho de escape através de Jesus. Cada alma alcançada é uma vida que não precisará enfrentar a ira que virá sobre o mundo. Evangelizar
também é um ato de amor. Quando vemos alguém caminhando em direção a um precipício, não ficamos em silêncio. Gritamos, avisamos, tentamos impedir que essa pessoa caia. O mesmo vale para o Apocalipse. Se acreditamos no que a Bíblia revela, precisamos ser essa voz que alerta, que mostra o caminho e que convida as pessoas para o abrigo seguro em Cristo. E o evangelismo não se limita apenas às palavras. Nossas atitudes, nossa forma de viver, nosso testemunho diário são ferramentas poderosas para pregar o evangelho. Num mundo tão descrente e corrompido, viver em santidade e demonstrar amor verdadeiro já é uma forma de anunciar a diferença que Cristo faz na vida. No entanto, é preciso estar consciente de que evangelizar em tempos de indiferença espiritual exige coragem. Muitas pessoas zombarão, outras rejeitarão a mensagem e algumas até perseguirão aqueles que pregam. Mas isso já estava previsto. Jesus disse em Mateus 24 que por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Contudo, ele também afirmou que aquele que perseverar até o fim será salvo. Evangelizar, portanto, é um ato de perseverança e de fé. É confiar que, mesmo que as palavras pareçam cair em solo árido, a semente do evangelho pode germinar no tempo certo. A mensagem que precisamos passar é clara. O Apocalipse não é apenas um livro de desgraças, mas uma revelação da vitória final de Cristo. Aqueles que escolherem segui-lo terão esperança, paz e vida eterna, enquanto os que o rejeitarem enfrentarão a condenação. Por isso, o momento de decidir é agora. Não podemos esperar que os sinais fiquem mais evidentes, porque a vinda do Senhor será repentina, como um ladrão à noite. Cada pessoa que escuta a mensagem tem diante de si uma escolha: permanecer no caminho largo que leva à perdição, ou entrar pelo caminho estreito que conduz à vida. Assim, a face mais assustadora do Apocalipse não é apenas a destruição que virá sobre o mundo, mas a perda eterna das almas que rejeitam a salvação. Essa é a verdadeira tragédia. Saber que Jesus já pagou o preço, que a porta da graça está aberta, mas muitos preferem ignorar o chamado. Por isso, devemos levantar nossa voz com urgência, chamando todos ao arrependimento e à fé em Cristo. O Apocalipse é uma advertência, mas também é um convite para estar do lado do vencedor, para não temer o juízo, mas aguardar com esperança o cumprimento das promessas de Deus. Evangelizar diante da realidade do Apocalipse é agir como atalaias, como vigias que anunciam um perigo iminente e apontam a saída. É dizer ao mundo que o tempo da graça ainda está aberto, que ainda há oportunidade de salvação, mas que essa oportunidade não durará para sempre. Precisamos clamar, ensinar, pregar e viver de forma que nossas vidas sejam faróis apontando para Cristo. Porque no fim, a mensagem é simples. Só há dois destinos, e a decisão é feita agora, antes que o Apocalipse se cumpra. Quem crê em Cristo não precisa temer, mas quem rejeita já está condenado. Essa é a verdade dura, mas também a verdade libertadora que o Evangelho traz. O Apocalipse é real, e cada detalhe descrito na Bíblia se cumprirá no tempo determinado. Mas você não precisa enfrentar as dores da grande tribulação, porque Cristo já preparou o caminho da salvação. A pergunta é: de que lado você vai estar quando os céus se abrirem e o rei voltar? Essa decisão é sua, e o tempo de escolher é agora. Compartilhe esta mensagem. Evangelize. Avise a todos que o juízo virá, mas que a graça ainda está disponível. Não deixe para amanhã, porque o amanhã pode ser tarde demais.